Filhos de Rato na Babilônia da Informação. Capítulo 8 do livro Zona Autônoma Temporária de Hacking. A zona autônoma temporária como uma tática radical, consciente, emergirá sob certas condições. Em primeiro lugar, liberação psicológica, isto é, nós devemos perceber, tornar reais os momentos e espaços nos quais a liberdade não é apenas possível, mas existente. Devemos saber de que maneiras somos de fato oprimidos e também de que maneiras nos auto-reprimimos ou estamos presos em fantasias onde ideias nos oprimem. O trabalho, por exemplo, é uma fonte muito mais real de sofrimento para a maioria de nós do que a política legislativa. A alienação é muito mais perigosa para nós do que as velhas ideologias desdeitadas e moribundas. O vício mental em ideais que, na realidade, tornaram-se meras projeções do nosso ressentimento e do nosso complexo de vítima, nunca levará nosso projeto adiante. A zona autônoma temporária não defende uma utopia social feita de castelos nas nuvens, que diz que devemos sacrificar nossas vidas para que nossos filhos e os filhos de nossos filhos possam respirar um pouco de ar livre. A zona autônoma temporária deve ser o cenário da nossa autonomia presente, mas só pode existir se já nos considerarmos seres livres. Em segundo lugar, a contranet deve se expandir. Atualmente, ela representa mais abstração do que realidade. Zines e BBS, veja as notas de rodapé, trocam informações, o que é parte fundamental do processo para a zona autônoma temporária de forma necessária, mas pouco dessas informações lidam com os bens concretos e os serviços necessários para a vida autônoma. Não vivemos no cyberespaço. Sonhar que o fazemos é perder-se na cibergnose, na falsa transcendência do corpo. A tais zona autônoma temporária, a gente às vezes fala só tais, caso você esteja chegando aqui de paraquedas, esse já é o último capítulo da leitura. Aqui embaixo eu deixei o link com a playlist completa, não esqueça de curtir e compartilhar. A tais é um lugar físico no qual estamos ou não estamos. Todos os sentidos estão necessariamente presentes. De certa maneira, a web é um novo sentido, mas que deve ser adicionado aos outros. E os outros não podem ser subtraídos da web, como em uma terrível paródia do transe místico. Sem a web, a completa realização do complexo da zona autônoma temporária não será possível, mas a web não é um fim em si mesma. É apenas uma arma, uma ferramenta. Em terceiro lugar, o aparato de controle, o Estado, deve, ou pelo menos assim devemos pressupor, continuar a desfazer-se e petrificar-se simultaneamente. Deve prosseguir em seu curso atual, onde a rigidez histérica cada vez mais mascara um vazio, um abismo de poder. Como o poder desaparece, nossa ânsia de poder deve ser o desaparecimento. Já lidamos com a questão que discute se a tais pode ou não pode ser considerada meramente uma obra de arte. Mas as pessoas vão querer saber também se a tais é mais do que um pobre caminho de rato no meio de uma Babilônia da informação. Talvez um labirinto de túneis cada vez mais bem conectados entre si, porém voltados unicamente ao beco sem saída econômico do parasitismo pirata? Responderei que prefiro ser um rato num buraco de parede do que um rato numa gaiola. Mas insisto em dizer que a tais transcende essas categorias.
Um mundo onde a Thais consiga deitar raízes pode se assemelhar ao mundo imaginado por PM em sua novela fantástica Bolo Bolo. Abre um parêntese aqui. Bolo Bolo, vale a pena pesquisar. Eu vou ver se eu encontro o texto online, que pode ser uma próxima leitura. É maravilhoso. Talvez a Thais seja um protobolo, já que a Thais existe agora. Ela significa muito mais do que uma mundanalidade negativa ou um escapismo contracultural. Mencionamos o aspecto festivo do momento descontrolado e que se concentra numa espontânea, ainda que breve, auto-organização. Ele é epifânico, uma experiência de pico, tanto em nível social quanto individual. A liberação é percebida durante o esforço. Essa é a essência da autossuperação nietzschiana. Essa tese pode também tomar como símbolo o andarilho de Nietzsche. Ele é o percussor do vagaraesmo, no sentido dado pelo situacionismo para derive e da definição de Lyotard para driftwork. Veja notas de rodapé. Podemos antever uma geografia completamente nova, um tipo de mapa de peregrinação, no qual os lugares sagrados são substituídos por experiências de pico e tais, zona autônoma temporária. Uma ciência real de psicotopografia, para ser chamada talvez de geoautonomia ou anarcomancia. A tais pressupõe um certo tipo de ferocidade, uma evolução da domesticalidade para a selvageria, um retorno e ao mesmo tempo um passo adiante. Ela também demanda uma yoga do caos, um projeto de ordens mais elevadas, de consciência ou simplesmente de vida, das quais uma pessoa se aproxima surfando a crista da onda do caos, do dinamismo complexo. A tais é uma arte de viver em contínua elevação, selvagem, mas gentil, um sedutor, não um estuprador, mais um contrabandista do que um pirata sanguinário, um dançarino e não um escatológico. Vamos admitir que temos frequentado festas onde, por uma breve noite, realizamos um império inteiro de desejos gratificantes. Não devemos confessar que a política daquela noite tem mais realidade e força para nós do que, digamos, todo o governo? Algumas das festas que mencionamos duraram 2 ou 3 anos. Isso é algo que vale a pena imaginar, para o qual vale a pena lutar? Estudemos a invisibilidade, conexões na web, nomadismo psíquico e quem sabe o que poderemos atingir. Equinócio de Primavera, 1990. E assim Hackmei termina os capítulos do livro, certo? A gente ainda vai ter aqui o apêndice A, B, C e mais um texto aqui no final, que eu também vou fazer as leituras continuando essa semana. Não esqueça de curtir e compartilhar, pois o principal objetivo da rede é a arrecadação de fundos para doações de cestas básicas a artistas de rua, camelôs e autônomos sem registro, ou seja, pessoas que buscam alternativas à sociedade do patrão, né? E que fazem arte, produzem cultura e procuram viver com princípios diferentes desses impostos pelo grande capital. Por isso, para incentivar esse trabalho, curta, compartilhe e, se puder também, contribua com a nossa vaquinha. Beijo e abraço, pessoal. Bom dia ou boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver isso, né? Valeu aí. Não esquece de dar uma olhada na playlist, caso você tenha chegado agora no final, né? Vale muito a pena. Eu recomendo em especial o capítulo 2, que é o meu favorito.